Hoje o nosso bate-papo é com uma mulher que construiu sua carreira com coragem e consistência. Dentista, Sim. especialista em harmonização facial, veio de Juru, 13 anos de formação e veio para nossa cidade e se tornou referência em harmonização facial. Doutora Rosana Ramalho, minha convidada de hoje. Ei, amiga, Feliz obrigada por estar presença. aqui. Eu que agradeço. Minha felicidade é toda minha. Rosana, você não precisa se preocupar, tá? Que eu vou fazer perguntas que minha produção mandou, os meus pacientes perguntaram, algumas pessoas também já vêm me perguntando há um tempo. Você não se preocupe, que é um bate-papo só entre nós duas, tá? Certinho. Não se preocupe. Então, conta pra gente como foi sair de Juru. Há 13 anos atrás, você veio direto pra cá? Não, eu saí de Juru, eu tinha 16 anos. Ah, Saí pra fazer o ensino médio. sim. Acho que... Ixi, não lembro o ano. Mas como Juru é uma cidade muito pequena, né? 10 mil habitantes, então eu não tinha como estudar, ingressar numa universidade. Não é como hoje as facilidades, né? Sim. A faculdade que tinha mais próxima era em Patos, na Paraíba. E sempre foi meu sonho ser dentista. Mas era assim, uma coisa, um sonho muito, muito distante. E aí, com 16 anos, eu saí de Juru para fazer o ensino médio em Patos. Estudei o segundo ano. No terceiro ano, eu já fui morar em Campina Grande. E aí, no meu terceiro ano, fiz o terceiro ano, prestei o vestibular. E na época, não passei para odonto, né? Que odonto, naquela época, estadual, federal, minha mãe não tinha condições de pagar. Uma faculdade era tão concorrido quanto medicina. Então, o meu primeiro vestibular, eu passei para ciências biológicas. Sim. Na Federal em Patos. Sim. Na época, eu não me adaptei muito com Patos por conta do clima de lá, que era muito quente e, enfim, eu não Nunca gostava. fui em Patos, não conheço. Mas é bom lá, São João é top. E aí, fiz o vestibular, morei em Campina Grande, fiz o vestibular, passei e fui morar em Patos, né? Porque na cabeça da minha mãe, passou na Universidade Federal, é a oportunidade. Vai estudar, vai fazer a faculdade. E aí comecei ciências biológicas. Fiz 2 períodos e não gostava. Não era o que você queria. Não me Sempre quis identificava. odontologia. Sempre quis odontologia. Porque, na verdade, era um sonho de criança. Minha vizinha é dentista e eu sempre achava lindo. E também eu tive um problema eu era classe 3. Então, minha mãe identificou eu bem novinha. E, na época, também era tudo muito difícil. Eu fazia tratamento em Campina Grande, ia todo mês. Usei todo tipo de aparelho que você imaginar. Então, acabou que a minha paixão pela odontologia só aumentou. Das suas visitas constantes. Ave Maria, tipo assim, eu odiava, mas amava. Pra quem Porque não- eu odiava porque eu tinha que usar aqueles aparelhos, né? Tipo, sofri bullying na escola, porque eu usava... Os freio de burro, exatamente. Então, tipo assim, minha adolescência foi marcada por isso. E se fosse hoje em dia, hein, com os bullying da vida. Meu Deus. Pra quem não sabe o que é classe 3, aquelas pessoas que têm um queixinho mais pra frente. Pois é, pra você ver, né? Que naquela época tinha um queixinho bem assim e todo mundo... Minha mãe primeiro me levou pro dentista porque achava meu queixo muito grande. E hoje, minha gente, eu vivo colocando tô queixo e colocando, acho tá pouco. Mas, enfim, era também um problema anatômico, né? De mordida. Então, tipo assim, minha mordida, ela era muito cruzada. Você conseguiu resolver só com ortopedia? Consegui, mas aí, tipo assim, eu usei muito tempo. Sim. Consegui reverter 100%, sem cirurgia. Perfeito. Graças a Deus, mas eu comecei a usar aparelho, eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro eu entrando na universidade, ainda usando aparelho. Foi um período muito longo. E o início o início mesmo da sua profissão, foi como você imaginava ou você teve muitas dificuldades? Como foi? Não, aí voltando para a primeira pergunta ainda, que eu não cheguei a ingressar Sim. na faculdade, né? Então, cursei biologia na faculdade, como em Patos, né? Tava iniciando vários cursos na parte da saúde, e aí eu comecei a fazer fisioterapia. Porque era o que minha mãe podia pagar. Na época, o curso de odontologia era muito caro e estava abrindo na faculdade de Patos. E aí, iniciei fisioterapia. Eu lembro que na época minha mãe pagava 600 e pouco. E aí... Que era muito, Que né? era muito, né? Minha mãe é professora. E aí, eu consegui o FIES. Aí, cursei 2 períodos de fisioterapia, consegui o FIES. Na minha transferência
Quando eu fui assinar, na verdade, o contrato do FIES, aí a pessoa lá perguntou se realmente eu queria, porque se eu quisesse fazer transferência, eu podia fazer uma vez. E aí foi quando, meu Deus, não, vai ser minha oportunidade de fazer odonto. Só que aí, a metade da bolsa de odonto era mais do que minha mãe pagava em fisioterapia. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Aí foi aquilo, mãe, por favor, paga, por favor. Ela, eu não quero nada, eu não vou comprar nada, eu não vou pedir nada. Prometi terras e céus. E aí ingressei em odontologia, na particular de Patos. Cursei um período, aí fiz a prova de transferência, né? Surgiu vaga para a Universidade Estadual de Campina Grande. E aí eu entrei, né? Eram 10 vagas e eu entrei. E aí fui, né? Tirei das costas dela essa responsabilidade de estar pagando faculdade, que na faculdade de odonto a gente sabe que não é só a mensalidade. Não é só. Listas de materiais caríssimas, enfim. E aí fui morar em Campina Grande novamente, né? Eu amava Campina. Assim, foi incrível a época da faculdade, uma turma muito boa. É lá que você vai todo ano passar o São João. São João. Depois que eu vim pra Mossoró, amiga, eu não voltei mais pra Campina Grande. Mas eu ia assim. Tem um lugar que você sempre vai no São João, eu acho que é na cidade da sua mãe? Juru, Juru, é lá em Juru mesmo. Juru eu sempre vou, né? Porque minha família também, tanto materna quanto paterna, ainda mora lá. Sim. E aí, sim, aí eu me formei. Antes de me formar, eu já consegui um estágio. E nesse estágio eu comecei a atender. Sempre fui muito ousada. E aí, quando eu saí, realmente me formei, eu já estava com um emprego numa clínica popular. E aí já comecei, né? Comecei a atender. Atendi em Campina Grande, depois fui morar no Pernambuco. Iniciei o curso de especialização em ortodontia em Fortaleza, sim, lá em Paulo. Aí depois voltei para João Pessoa. Trabalhei em João Pessoa e aí surgiu a oportunidade de vir morar aqui em Mossoró como ortodontista. Surgiu uma vaga de emprego. Então você veio pra cá, então foi uma oportunidade de emprego. Já tinha um emprego pra vir pra cá. Isso, um amigo, né, da faculdade, já morava aqui, trabalhava aqui. E na época já tinha feito o meu primeiro curso de harmonização, em 2016. E aí, tava começando a atender a harmonização, dividi um consultório com uma amiga lá em João Pessoa. E nesse consultório, eu comecei a atender. E aí surgiu a oportunidade de vir pra cá, pra Mossoró, como ortodontista. Como eu tava atendendo só 2 dias nesse consultório que a gente dividia, eu ficava a semana ociosa. Aí meti a cara, cheguei aqui, gostei. Foi assim, era uma clínica popular. Meu Deus do céu, eu nunca atendi tanto paciente na minha vida. Eu não levantava. E aí fui conquistando muitos pacientes, né? Tipo assim, fidelizei muitos pacientes nessa clínica. Então, em 30 dias que eu tava nessa clínica, eu já tinha muito paciente que retornava pedindo pra fazer o tratamento comigo, né? E passei 2 anos nessa clínica. E aí, quando saí, coloquei meu primeiro consultório. Vejo, assim, algumas dificuldades em algumas coisas na jornada, mas eu nunca tive aquela dificuldade, assim, de não arrumar emprego, de passar um tempo desempregada, porque eu nunca fui acomodada. É porque você sempre buscou. Sempre busquei. Eu ficava, tipo assim, trabalhava numa clínica, se eu já não tivesse mais vendo que tava dando tanto retorno, né, não, aqui não tá dando mais pra mim. E nesse meio tempo também investindo em cursos, porque eu fazia o curso de ortodontia, que era o que eu queria, na época eu era apaixonada pela orto, mas eu ficava buscando fazer um curso de dentística. A harmonização naquela época a gente nem sabia nem o que era, né? Que eu me formei em 2013. Então, quando começou realmente, né, a ascensão realmente da harmonização, foi 2014, 2015, 2016. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso, ainda estava naquela. Pode atender, não pode atender. E agora, no começo ficava aquele negócio, às vezes passava um período, podia atender, depois já exatamente. Não podia mais. Então, tipo assim, a gente ainda tinha muito medo também de investir. E não era especialidade ainda da odontologia, não. né? Eu fiz minha especialização em 2020, que foi quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, que foi em janeiro, março de 2020, eu comecei a especialização em agosto. Foi o mesmo tempo que eu fiz também. Que eu lembro que eu fiz em São Paulo, eu lembro que, tipo, era tudo fechado, o aeroporto. Meu Deus, muitas dificuldades. Assim, ia presencial. Só que aí, tipo, era aeroporto, todo mundo com máscara, aquela coisa, né? Que todo mundo viveu.
mas que já era totalmente diferente, né? Já tinha muito curso, mas especialização mesmo, né? Acho que foi a partir de 2018, 2019, por aí. Eu acho que foi a partir de 2018. 2018, por que aí. O CFO reconheceu. Exatamente. Eu acho que foi. Tinha uma pergunta aqui, mas eu nem vou perguntar. Assim, tinha uma pergunta, mas eu não vou perguntar. Já falei demais, eu falo, viu? Se você teve alguma dificuldade, se em algum momento você pensou em desistir, eu tenho certeza que você não pensou em desistir. Da odontologia na época da faculdade. Pensou? Pensei porque, tipo assim, eu vi o sofrimento da minha mãe, né? Sim. Lista de material, meu Deus, como é que eu vou fazer pra comprar esse material? E aí eu ficava, meu Deus, acho que eu vou desistir porque eu vi que ela tava sobrecarregada, entendeu? Ela. Mas aí ela que me motivava. Não, você não vai desistir, Gente, eu faço o que for muito. preciso. Eu acho que hoje em dia, eu não sei se ainda tem, se as listas são assim, mas lista de material, de odontologia. E muitas vezes a gente nem usava tudo, né? Não. Nem usava. Eu tenho coisas hoje que assim, o povo devia ter pena da gente, né? Os professores da universidade. Que eu me formei, eu tenho 20 anos de formada. E tenho coisa hoje ainda embalada. Amiga, você formou com 15, é? Você tem 35? Foi, exatamente. É porque naquele tempo podia, viu, amiga? Não façam contas, não. Eu tenho que só falar, não façam contas. Não é? O filhinho tem 26, amiga, já. É porque você sabe, né? O Botox ajuda as coisas, ajuda. Né? A harmonização dá uma ajudada a gente. Mas era muito, muito. Eu lembro que naquela época, também com muita dificuldade, meus pais não tinham tanta dificuldade como as suas, não vou mentir, assim, mas assim, também não era fácil, nunca foi fácil. Eu lembro que naquela época era coisa assim de 5 mil reais, era um carro para você comprar o material. O material. Exato. E a faculdade de odontologia também, na nossa época, um pouco mais atrás, também era como se fosse a faculdade de medicina hoje. Eu não sei que fosse equivalente a 10 mil reais, era muito caro. Eu também tive fiéis. O meu era maior do que eu sei, era 70%. Mas são essas coisas assim também que eu já conversei sobre isso aqui, mas que fazem, eu acho que a gente até ter gosto, né? E pela luta e buscar e não querer passar pelas dificuldades que nós passamos. Exato, Não é fácil. Não é fácil, mas o conselho não desistam, né? Uhum. Em que momento foi que você viu assim que a harmonização era sua paixão mesmo? Ai, desde o início. Não tem como a gente não falar de harmonização e realmente não se apaixonar pela área. A odontologia sempre foi minha paixão. E é tanto que quando eu comecei, foi uma amiga minha que mandou um curso. E eu não vou ter coragem de fazer esse curso. Eu não vou ter coragem de dar uma injeção na face de ninguém. Porque, tipo assim... A gente só pensava em dente, né? Em dente. Se eu visse um acidente, eu não queria ver por conta do sangramento de alguma coisa. Já em boca era totalmente diferente. Uma extração, fazer uma cirurgia, era tudo diferente. Então eu disse, eu vou fazer o curso. Se eu não conseguir praticar e exercer, não tem problema. Eu já tenho especialização e vai servir como experiência. E no meu primeiro curso, eu já fiquei apaixonada. Por quê? Como eu consegui resolver o meu problema ortodontia funcional, né? Então, eu tinha alguns problemas na minha face que eu não identificava, que era por conta do reflexo da minha classe 3. O meu lábio superior, ele era bem fininho por conta já, né, de eu ser classe 3. Eu tinha afundamento na região do malar. Então, assim, tinha assimetria. E aí, quando eu fui fazer o curso, a única coisa que eu me encaixava era uma ruga na glabela que já estava ficando aprofundada. E o meu nariz, que até hoje eu sei que meu nariz é cirurgia. Mas melhora. Não, é melhor. E aí, o professor na época era Daniel Machado. Meu primeiro curso foi com ele. Ele é de onde? Ele é de São Paulo. Ele fez uma avaliação, assim, em 360. E aí, no dia lá, eu já quis fazer procedimento. Eu sei que, na época, eu injetei 6 ml. Fiquei, assim, me sentindo o máximo, sabe? Já chegou apaixonada. Cheguei apaixonada. Quando eu cheguei em casa, mãe, o que foi isso, minha filha? Eu toda inchada, sabe? E já fiquei apaixonada. E fui muito corajosa. Eu fico pensando, meu Deus, como eu tive coragem, tipo assim, de fazer um curso e já começar a captar pacientes. Na época eu morava em João Pessoa.
E o Instagram não é como é hoje. Não era, não. Não é como é hoje. Então, eu comecei, tipo, já fazer postagem, sabe? Mas era aquela coisa muito revista da Avon, que era posters muito estáticos. Não era como hoje, que a gente precisa falar, aparecer, né? Explicar as coisas direito. Exato. E era E o consumo também, do próprio consumo do paciente não era como é hoje, né? Exatamente. Antes achava que era uma coisa assim, muito que ia deixar a pessoa muito artificial, teve tempo que achava que era só para médicos. E hoje é como se as pessoas começam a ver as outras pessoas e acham que as outras pessoas, você tá tão bem, aí começam a perguntar e já vai, às vezes, tirando aquela... Exatamente. E também, assim, naquela aquele época... preconceito. A harmonização se resumia, pelo menos os primeiros cursos, se resumia a toxina botulínica e preenchimento. E era preenchimento, não é os preenchimentos que a gente faz hoje, full face, que demanda técnica, demanda realmente um olhar clínico mais aguçado. E era o que? Era preencher um bigode chinês, era preencher um lábio, né? Era tipo assim... Nem mento não tinha muito naquele tempo, era mais, era bigode chinês, o malá. O malá e uma coisa bem lábio, assim, sabe? Ninguém sabia nem o que era bioestimulador ainda. Gerenciar envelhecimento. Gerenciamento não existia, tecnologias. Entendeu? Então foi assim... Meti as mãos, depois do meu primeiro curso, já comecei aquela captação, comecei a atender, e aí fui fazendo os outros cursos até chegar na especialização. Foi se apaixonando aos poucos. Ai, não tem como, né? Ai, quando eu vejo assim um lábio que eu fiz em 2016, meu Deus do céu, quem foi que fez esse lábio? Foi eu. Eu vejo algumas coisas minhas assim também. Mas era aquilo, era a técnica, né? Que hoje a gente sabe que tem várias técnicas, dependendo do lábio, né? Até os próprios materiais, né? Exato. Hoje os materiais, eles são... nós temos, assim, uma vasta... Um leque. Então, assim, antes só tinha uns dois, que era chamado um leve e um pesado. Então, às vezes você fazia um lábio, ia embora bem rapidinho, porque era leve demais. Exato. E se você quisesse um pouquinho mais de volume, quisesse que durasse mais, aí você tinha que colocar aquele pesado e não ficava natural, porque ficava enrijecido. Exato. E aí, né, você tinha que desenrolar. Né? Hoje a gente tem um leque de produtos, né? O profissional, além de saber da técnica, tem que entender, né? Sobre produto, né? Radiologia, tudo. Tem que entender. E o principal é entender o que é que o paciente quer. O que é que ele quer. Exato. Né? Ler o que é que ele quer, porque de repente o que você acha bonito não é o que ele acha bonito. A gente já falou aqui algumas vezes sobre padrão de beleza, cada um tem um... Exato, por isso que assim, no meu primeiro contato com o paciente, eu pergunto, para entender realmente, eu deixo ele falar, entender a queixa dele, porque assim, se você chegar para mim e você não me falar que você tem queixa no seu lábio, eu posso estar vendo ali o lábio bem fininho, precisando hidratar, que eu sei que 1 ml ali vai ficar perfeito, mas eu não faço a indicação. Agora, se o paciente realmente se abrir, e na sua visão, o que é que eu preciso? Claro que, se for algo que eu sei que vai melhorar, né, com pontos de sustentação, com bioestimulador, eu vou fazer uma indicação. Mas um lábio, ou paciente, eu chegar indicando uma perfiloplastia para um paciente que não me diz que tem queixa do perfil, eu não faço isso. Eu vou na queixa realmente do paciente, entendeu? Porque ele também pode não se identificar. Porque ele tem que realmente sentir. Porque, amiga, isso aconteceu comigo. Da primeira vez que eu fiz, que eu coloquei esses 7 ml, claro que seja, na verdade. Eu sei que é pouco hoje, 6 ml eu uso em mim no retoque, que eu vou fazer. Mas, na primeira vez que eu me olhei no espelho, eu não tava me reconhecendo. Então, a primeira eu sei visão, o impacto. Impacto. Entendeu? Então, eu não quero passar isso pro paciente. Então, eu até prefiro fracionar o tratamento, dividir por fases. E, aos poucos, a gente chegar num resultado satisfatório do que eu pesar a mão e o paciente voltar insatisfeito. E esse paciente aí, geralmente ele não tem paciência. Exato. Para sair o edema, o tempo que a gente pede ali. Então, é melhor mesmo você sentir um pouquinho de resistência, né? Isso. E aos poucos. E, geralmente, quando ele volta no retorno, ele já volta pedindo mais. Exato. Né? Porque quando passa toda aquela fase de adaptação, ele já volta... eu acho que eu quero um pouquinho mais, né? Então, tipo assim, você sempre vai ter aquele paciente no seu consultório, porque ele vai gostando do que ele vai vendo, já criou confiança no seu trabalho. E aí, você tem ele
por um bom Exato. tempo, né? Até chegar no resultado final. Eu tenho um paciente até que ele retornou essa semana. Ele já é meu paciente. Eu acho que há um ano atrás eu fiz o full face nele. E era o desejo dele. Só que aí eu fiz um full face, acho que foi 9, 10 ml, uma coisa assim. E ele veio me dizer depois que ele passou 2 dias sem dormir, porque ele disse que não se identificava. Eu disse, mas você nunca me disse isso. Ele disse, passei 2 dias sem dormir. Quando foi no terceiro dia, eu disse, eu não aviso você que fica com edema e tudo. Aí ele disse, quando foi no terceiro dia, ele começou a gostar, e ele disse, ai, graças a Deus que eu não vim aqui para mandar tirar, porque eu disse, não sou eu, doutora, eu tô bonito, mas não sou eu. É. E hoje ele fica fazendo os retoques, porque ele diz, Deus me livre de sair disso daqui. Pois é. E assim, não foi uma mudança muito grande, porque como a gente tá conversando aqui, 8 ml também não é essas coisas todas, principalmente para homem, né? Exato. Mas ele não estava se identificando. E olha que tem uma fase de identificação, né? Que pode realmente... Exato. Principalmente por causa do nariz, que é uma coisa que muda muito. E é o que ele ama hoje, assim, é o nariz. Ele disse, Deus me livre, meu narizinho cair aqui. Ele disse que nem de ficar sem meus procedimentos. Amiga, e assim, o que é que você acha que fez você virar referência em harmonização aqui na cidade? Ai, minha gente, eu nem sabia disso. É claro! Não, assim, eu acho que... o boca a boca, né? Geralmente, eu acho que eu me identifico muito com você também, que a gente tem a mesma linha de trabalho, né? De realmente prestar assistência ao paciente. Não ver ali que o paciente tá ali procurando e você não vai ver ali que o paciente ali... O dinheiro do paciente. Acho que a gente quer entregar resultado. Acontece de muitas vezes também, né? Algumas vezes o paciente voltar com alguma insatisfação em algum detalhe. Eu acho que você, como profissional, você tem que estar pronta para resolver, né? Alinhar também, sempre eu gosto de alinhar muito a expectativa do paciente, o que é que ele quer, o que é que eu posso entregar e o que eu não posso entregar, né? E em quanto tempo também. Então, eu acho que isso vira a chave, quando realmente a confiança, né? E quando alinha o propósito do profissional com o paciente. Então, eu acho que isso realmente traz o resultado, né? E aí o paciente, ele vai gostando do seu trabalho, vai lhe indicando. E eu acho que o boca a boca, além hoje da rede social, acho que na época, eu falo que Deus cruzou pessoas certas no meu caminho. E a Hortência foi uma delas. Na época, eu acho que... quando eu coloquei a clínica, eu acho que com pouco tempo a Hortência foi trabalhar comigo. E, tipo assim, eu sabia ser dentista, que na época eu ainda atendia a parte odontológica. Eu não sabia nada de empresa. Você não atende mais, né? Não, na verdade, eu tenho acho que uns 3 ou 4 pacientes de orto, porque não a consegue orto... se desligar. Amiga, de verdade, eu vou lhe falar a verdade. Não é por querer. Porque, assim, a dentista da clínica saiu, e aí, como a gente não tá mais fazendo essa captação odontológica, uma dentista foi atender e também, como tinha pouco paciente, ela não quis também ficar perdendo tempo lá e para atender poucos pacientes. E o que era que eu iria fazer? Eu, como uma profissional responsável, eu não tenho como abandonar o tratamento do paciente no meio dele. Então, se é para eu pegar outro dentista e vir ficar um mês, e vir outro, e ficar circulando, eu prefiro assumir. Então, eu assumi esses poucos pacientes de orto, né? Inclusive, graças a Deus, estou terminando eles. Por incrível que pareça, né? Era meu sonho ser ortodontista. Não é porque eu não gosto, é porque acho que quando você se identifica com algo, você tem que entrar, se jogar. Então, eu acho que hoje, eu como ortodontista, é tanto que muitos pacientes que eu atendi na clínica, né? Que eu cheguei aqui em Mossoró, eles mandam mensagem, eu ainda não finalizei meu tratamento, eu queria tanto que você finalizasse. Eu não vou pegar uma responsabilidade. Quando eu era boa em orto, eu investi em curso, eu tava lá sempre buscando. Hoje eu não vou investir. Então eu acho, na minha cabeça, claro que ninguém tira o que você aprendeu, né? O que você sabe. Mas eu fico, meu Deus, será que ainda é assim? Será que essa manobra que eu tô fazendo é correta? E você fica insegura porque você não investiu mais. Então hoje eu tô finalizando esses pacientes, mas eu não atendo mais. É a questão da prática.
A questão da prática, Aí né? você sabe como é, mas como você não tá praticando mais todos os dias, né? E como você sabe que muita coisa acontece, muita atualização, eu fiquei pra trás. Certo. Porque tem o quê? 10 anos na minha vida, né? A gente tá em 2026, então tem 10 anos que eu comecei na Você tá harmonização. dedicada. Que eu trabalhei, que eu faço exclusivo, né? Harmonização, foi em 2021 que a Hortência foi pra lá. A Hortência 2021. proibiu. Não, ela disse, não cortou. tem mais como você ficar atendendo. Porque A o parte tempo não dá. odontológica. Eu hoje ainda faço parte odontológica ainda, mas assim, Eu tô ficando entupida. Cadê o Sorine? Meu Sorine tá ali. Hortência disse, não tem como você ficar atendendo a parte odontológica. Rosana, é melhor você se dedicar do que você ficar... Aquele negócio. Vai, vem. Aí já me desfiz, né, Foi aos poucos. da minha cadeira odontológica. Já migrei, comprei uma cadeira só de harmonização. Forçou. Fui forçando. Tem que forçar. Vou embora. Pra isso tem que forçar. A harmonização, ela cresceu muito, né, amiga, nos últimos anos. Sim. E assim, o que é que você acha que o mercado, ele ainda tem a amadurecer? Da harmonização. Da harmonização. Ai. Vamos lá, eu acho que o mercado, o que precisa amadurecer são a qualificação, né? Dos profissionais que muitas vezes acham que faz um curso ou um curso online e ele está apto para fazer procedimentos invasivos. Bem invasivo. Eu acho que, tipo assim, é algo que porque a gente sabe os riscos, né? Eu, como dentista, acho que todo profissional, ele tá apto quando ele é qualificado. Não existe diferença entre dentista, enfermeiro, médico, biomédico, farmacêutico. Concordo. Se ele é capacitado, ele estuda anatomia, porque a gente passa 5 anos na faculdade e tem que se virar para aprender anatomia. Anatomia Então, da face. Eu desafio a quem... se você aprender anatomia, né? E você faz um curso top, procura realmente estar se qualificando, realmente eu acho que você está apto, mas um curso online, um curso que você passa ali 1 horinha, né? A gente sabe as intercorrências, só tem intercorrência quem faz. Porém, às vezes é por irresponsabilidade. Eu digo muito assim, a ignorância leva muitas pessoas a fazer algumas coisas que, tipo, não sabem, muitas dessas pessoas, por não ter qualificação, não sabem o risco que elas estão colocando o outro. Exato. Então, a ignorância faz com que eles façam muita coisa que eles não deveriam fazer. Exato. E como eu falei, realmente a harmonização ela é uma área muito promissora, né? Eu sou muito grata porque a harmonização me proporcionou coisas que talvez eu só conseguisse na odontologia como ortodontista sei lá, não sei, 5 anos, 10 anos da minha vida. Com muito mais tempo de com trabalho muito mais tempo também. de trabalho, né? Então, assim, quem não quer? Todo mundo quer. É uma área que ela é muito atrativa. Porém, eu sou ainda do tempo que muitas vezes quando eu faço um procedimento que eu fico com dúvida, eu passo a noite sem dormir, pensando no meu paciente. Quando o paciente chega reclamando de algum resultado, eu fico triste, eu fico pensando no que eu posso melhorar, eu me autoavalio como profissional. Sim. Por isso que eu sempre busco, né? Sempre estamos buscando fazer cursos de atualização, porque não é só pegar uma seringa e injetar. Injetar até minha filha de 4 anos injeta. Se eu disser a ela, Malu, coloque aqui, ela coloca. Então, acho que a gente tem que aprender muito, né? Isso. Sempre buscar se atualizar, saber a anatomia, né? Ter realmente aquela visão crítica de visagismo, porque temos também que ter. A ortodontia ajuda a gente. A ortodontia ajuda muito. Eu acho que é algo que facilitou muito da gente entender sobre a simetria, de colocar o paciente em uma posição e você saber quando lá tá mais alto, quando tá mais baixo. As proporções faciais. As proporções faciais. Então, sempre muito. Quando eu tô fazendo um procedimento, principalmente quando é full face, eu sempre coloco o paciente sentado para me ver ele de frente, ver de lado, dos dois lados, para mim realmente ver ali o que eu tô fazendo, né? Então, eu acho que... Deitado tudo é... deitado, minha filha. Tem paciente lá de 70 anos, né? Que fica com 25. Que fica com 25, tudo esticado. Quando ela coloca ela sentada, já é totalmente diferente. E tem muitas vezes acontece, a gente posta uma foto, uma coisa... Eu vi hoje mesmo, no Instagram, uma pessoa... Não vou falar a profissão para não ter, né?
mas que julga muito a gente, assim, nós dentistas, mostrando uma foto do antes e depois de um paciente. Eu não sei se eu posso falar, porque, enfim. Mas o paciente estava de uma forma, com expressões faciais de uma forma, e a outra, mas era assim, muito descaradamente. Então, assim, aquilo ali é uma forma de enganar o paciente, né? Isso não é certo. Então, a diferença foi muito discrepante. Então, é uma forma de enganar o paciente. E daí começam, às vezes, as outras coisas, como a gente estava falando também, de tirar os tabus. Se você faz uma coisa errada, porque você faz 1 milhão de vezes corretamente. Você faz uma vez só errada, aquilo ali toma uma dimensão que, né? E aquilo ali, o outro já vê de outra forma e já começa a divulgar. Não precisa ser você não, mas assim, eu vi muito assim, tá acontecendo muito agora, o pessoal vai fazer procedimentos estéticos, não é nem na face. Às vezes, como já aconteceu, o que aconteceu esses dias, uma pessoa fez morreu numa cirurgia, faleceu na cirurgia, corporal, e várias pessoas me perguntando, amiga, quem foi, não sei o quê, achando que era, pessoas de fora, que eu digo amigos de fora, achando que eram procedimentos estéticos faciais, aí tipo assim, meio que se preocupam, né, e assim, porque mostram muito essa parte do erro, né, do que dá errado. É porque, na verdade, falando agora do espaço que a harmonização ganhou, os profissionais não médicos, como nós estamos, né? Não só o dentista, como o biomédico, farmacêutico, é muito julgado. Mas aí é que tá. É julgado por quê? Pela falta de competência ou porque a gente ganhou um espaço que seria somente dos profissionais médicos, né? Tenho muitos amigos médicos excelentes, por sinal, assim, maravilhosos, que fazem procedimento comigo, entendeu? Também. Então, assim, não existe isso. Acho que todo mundo realmente, quando está capacitado, que procura realmente se capacitar, né? O sol nasceu para todos. Tanto que estamos aqui. Minha amizade com Mariana surgiu assim de uma troca de material e até hoje de ajuda, né? De ajuda, a gente se ajuda muito. E eu acho que é isso, né? Acho que o profissional não tem isso. E antes de começar aqui, a gente até conversou, vai ser o cafezinho que a gente nunca parou pra tomar. O cafezinho que a gente nunca parou pra tomar, porque a gente só se vê assim. A gente fala quase todo dia, mas não, só se vê passando, tem um curso, uma coisa. Exato. Mas a gente nunca parou pra conversar, né? Exato. E como é, assim, ser mulher empreendedora num mercado tão competitivo como esse nosso? É de arrancar os cabelos da cabeça, né, não, amiga? Me diga aí, só pra me confortar um pouco. Não, é bem desafiador, né? Na verdade, por muito tempo eu esqueci do lado Rosana mulher. Eu vesti realmente assim, sabe? A camisa, vesti tudo da parte do empreendedorismo. Eu tive que me dedicar 100% à minha clínica. E esqueci um pouco até do lado de ser esposa. Não vou falar da maternidade, né? Porque não tem como a gente... Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas eu tive muita ajuda, né? Porque quando eu tive Maria Luísa, eu voltei a atender com 21 dias. Então, assim, era inaugurando a clínica, parindo, o dever me chama, a obrigação da maternidade. E aí eu esqueci realmente o lado mulher. Não me cuidava, enfim, não tinha um tempo pra mim. E aí, ano passado, eu precisei virar essa chavezinha, porque eu acho que... E que virada, viu? Que eu vejo aí. Tive que virar, amigas, porque eu estava me sentindo mal, estava buscando fazer procedimentos estéticos, reparadores cirúrgicos, né? E levei muito tapa na cara que não dava pra fazer porque tinha que emagrecer um pouco, ou então decidi se ia ter outro filho pra poder fazer. Então, assim, eu tive que realmente buscar pela... As autossabotagens também, né? Que fica atrás de coisas que... E aí eu virei a chavezinha a partir de 2025, quando iniciou o ano, que eu me olhei no espelho, eu não tava bem comigo, né? Claro, de rosto... Fazia procedimento estético, mas uma roupa, quando ia buscar uma roupa, procurar uma roupa, nada ficava bom em mim.
Então, eu disse, não, eu preciso virar essa chavezinha. Quem trabalha com estética, com beleza, não tem como vender algo que você tá não... aí, deslumbrante, corredor, Estamos. atleta. Vou meter o shape em Meter o 2026. shape, vamos. Amiga, e nesse gancho aí, o que você acredita? Que o seu posicionamento profissional, ele influencia diretamente nos resultados clínicos e financeiros da sua vida? Sim, com certeza. Porque eu me espelho em você, viu? E eu em você. Eu me espelho. Mas eu sempre vou dar uma pausazinha aqui. Mas eu, de verdade, se eu disser assim, harmonização facial em Mossoró, eu me lembro primeiro de você. Que foi quem realmente, no meu registro, na minha cabeça, quem iniciou aqui. Sim. Né? Você não podia deixar de vir aqui para conversar comigo, né, amiga? Sim, amiga. Mas vamos lá. Sim, eu acho que influencia diretamente, né? Eu acho que o profissional, seja ele de qualquer área, ele tem que se posicionar e defender o seu produto, né? Eu acho que realmente a entrega do profissional como, enfim, o resultado final, clinicamente, para o paciente, né? Que eu prego que realmente a gente transforma vidas, né? Prego pela naturalidade, né? E a gente não tem o que nos deixe mais feliz do que realmente o paciente voltar no seu consultório, na sua clínica, falando que, ama usar um batom, que está amando o resultado, que a pele está mais firme, que tira foto de perfil que não agora, lhe deixa nunca mais. Que não lhe deixa nunca mais, né? E isso é o nosso resultado clínico, a nossa entrega. E o resultado financeiro é o que a gente conquista através do nosso trabalho, né? O que nos motiva também. Eu acredito que todo mundo tem sonhos. Então, como eu falei, a harmonização me proporcionou várias coisas e eu sei que vai me proporcionar muito mais. Porém, nada me deixa mais satisfeita do que realmente eu ver meu paciente feliz. E voltar para mim novamente, me escolher novamente, né? É muito bom. Você vê que é muito difícil isso hoje, o mercado tão competitivo que muitas vezes é até injusto, né? E o paciente, ele sente na gente, assim, quem é realmente treinado, quem realmente tem qualificação, ele sente a segurança que a gente trabalha quando a gente fala, ele entende tudo isso. Eu não esqueço uma das primeiras pacientes que eu atendi aqui em Mossoró. E na época, né, 2021, que eu comecei a atender aqui em Mossoró, mas eu já atendia. Ela me disse assim, meu Deus, você me deu uma aula. Nunca mais eu vou esquecer da sua consulta. Então, assim, eu até falei para as meninas, primeira consulta do paciente aqui na clínica, você Deixa 1h30, não bata na minha porta. Elas já sabem que são proibidas de bater na minha porta. Porque é o momento que eu tenho ali com o paciente. A Hortência tá rindo que ela sabe que é verdade. É a conexão, né, Hortência? É a conexão que você tem. Então, tipo assim... não me desconecte, eu sei que se o paciente ele estiver buscando qualidade, né, realmente identificação com o profissional, qualquer preço, né, qualquer valor que a gente cobrar, ele vai pagar porque ele quer o seu resultado. Isso é verdade. Menino, que isso no instante passa, né? Já chegamos na nossa pergunta final. Ainda bem, viu, amiga? Eu já tava, meu Deus. Mas ainda bem tranquilo? Demais. Então, amiga, se você pudesse voltar no tempo, olhar lá para trás e você fosse conversar com você, com a Rosana de hoje, qual o conselho que você daria? A Rosana... A Rosana de muitos tempos. Do começo, lá do início. Conselho ou, tipo, um recadinho especial? É a mesma coisa. O que você diria a ela? Eu diria que ela pode se orgulhar. Sim. Continue seguindo. Continue seguindo, não desista. Tem dias que a gente tá desmotivada, né? Com tantas obrigações, Não é fácil também, né? A harmonização não é só o mar de rosas. Não é só o glamour. Não é só o glamour, porque hoje pregam muito isso. Tanto que ontem eu tava vendo um vídeo no TikTok, né? Que pregam que a profissão do luxo, do glamour. Eu acho que pregam muito isso. Eu acho que sim, nos proporciona coisas incríveis, né? Uma vida incrível, tranquila, mas também tem que estar preparada para as dificuldades. Tem que estar preparada para investir, tem que estar preparada para resolver, enfim, turbilhão de coisas. Tem dia que você tá rica, tem dia que você tá pobre, tem dia que você vai. precisa comprar muitos materiais, né, para atender uma demanda. Então, nós que assim, sabemos isso. Mas que ela se orgulhasse, né? Eu acho que como profissional, como mulher, como mãe,
Hoje ainda não tô no que eu quero, ainda tenho muitas coisas para conquistar, mas eu acho que eu tô no caminho certo, principalmente quando a gente trabalha com a verdade, com a honestidade. Então, acho que a gente Com tá a no caminho humildade. certo, com a humildade, entendeu? Você é muito bem bom. humilde, eu sei que você é do meu tipo, Somos. assim, nós a gente não tem muito, né, é bem direto, assim, nós somos... Já tive muitas coisas assim que hoje eu vejo que não me identifico mais. Eu acho que hoje a Rosana de hoje vê muita coisa supérflua que eu não me identifico assim de verdade, sabe? É. Antes eu já, ai meu Deus, eu quero. Almejava coisas que pra mim hoje eu olho, É porque, né, assim, posso, mas pra mim não faz mais sentido aquilo. Tem coisas melhores. Hoje eu prezo pelo tempo de qualidade com a minha família, né? Então, são coisas simples. Que acaba que você olha assim, meu Deus, eu sou rica de coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Hoje é a eu maior posso... riqueza nossa. Eu Exato. estava falando sobre uma das minhas riquezas, é a minha saúde mental. Pois é, também estou lutando por ela. É uma grande riqueza, a saúde mental. Exato. Amiga, muito obrigada por ter vindo aqui, Obrigada por ter aceitado a você. meu convite. E vamos marcar mais cafés desses, tá bom? Preciso. Vamos marcar. Precisamos, né? Obrigada, amiga. Obrigada a vocês. Então, sigam Clínica Mariana Lopes, doutora Rosana Ramalho, Isso. doutora Mariana Lopes. Aguardem o nosso próximo episódio. Ah, e não esqueçam, viu? Curtam, comentem, compartilhem. Sigam a gente no canal, tá bom?